Você já percebeu que o mundo está muito barulhento, escândalos por todos os lados, e passamos a acreditar que Deus só fala por meio de badernas? E quando oramos, esperamos um sinal gigante, mas Deus ele não fala no nosso tempo, e ele prefere falar quando tudo se aquieta. Em 1 Reis 19, Deus não estava no terremoto, no fogo, mas Deus estava no sopro suave. Se você quer ouvir um sussurro, você não pede para a pessoa gritar desesperadamente. Você é quem vai até ela para ouvir ela sussurrar. Meu nome é Pedro Henrique Xavier e você está no canal Pedro Henrique Xavier Oficial. Se inscreve aqui, aperta no botão de se inscrever, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através desse vídeo e dos vídeos aqui desse canal. Que Deus abençoe. No Salmo 46:10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O silêncio bíblico, ele é muito mais do que nós imaginamos. O silêncio bíblico é mais um motivo para você confiar em Deus. É soltar as armas, é se desarmar e reconhecer que Deus está no controle, meu irmão. É muito mais daquilo que você imagina. Em Lucas 5:16, em Marcos 1:35, a Bíblia diz que Jesus ele se afastava dos discípulos para orar, para falar com o Pai e conversava em secreto com ele. Se até o próprio Filho de Deus se afastava do barulho, da zoada, para poder se concentrar e falar com o Pai, quem somos nós para querer resposta em zoada, em barulho e da maneira que nós queremos? Como é que nós vamos querer que isso aconteça com um celular apitando no nosso bolso? Ou até mesmo as adversidades da vida em que nós criamos problemas ecoando sobre os nossos pensamentos? Como é que queremos ouvir a voz de Deus do nosso jeito, da nossa maneira? E como é que eu ouço a voz de Deus em meio ao silêncio? Como eu falei no começo do vídeo, o silêncio de Deus ele é muito mais do que nós podemos imaginar, porque o silêncio de Deus ele nos desarma, ele faz nós ficarmos sem onde olhar ao mesmo tempo e ter que confiar em Deus. Então, nós ficamos ansiosos porque a palavra de Deus diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. E quando nós lançamos a ansiedade sobre o Senhor, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa casa. Mas para algumas pessoas o silêncio de Deus é muito desesperador. Mas se Ele está no silêncio, meu irmão, confia que Ele também está no controle. Quando o servo de Deus se viu aflito nas aflições, na adversidade da vida, principalmente Josafá, que precisava que Deus chegasse com providência em sua vida, o Senhor olhou para Josafá e disse para ele que naquela peleja, Josafá não deveria pelejar, no sentido que Deus pelejaria por ele. Davi também, quando enfrentou o gigante, Deus estava sobre a vida de Davi. No silêncio, Deus trabalhava na vida de Davi. No silêncio, Deus trabalhava na vida dos profetas e no silêncio Ele continua trabalhando em nossas vidas. Porém, somos ansiosos. Eu ouço um ditado que diz que a justiça de Deus tarda, mas nunca falha. Eu discordo desse ditado porque a justiça de Deus, se paramos para pensar, ela não tarda, ela chega no momento certo e na hora certa porque Ele é dono do tempo e Ele sabe o momento certo de agir. Ela pode tardar para nós, que somos fracos, pecadores e ansiosos e queremos tudo no nosso tempo. Mas a justiça de Deus, ela chega no momento certo. E se o silêncio de Deus hoje te incomoda, meu irmão, confia que esse vídeo possa te abençoar. Confia nele que ele está ouvindo as suas orações. Quando Daniel orava de dia e de noite, o Senhor já tinha ouvido as orações de Daniel desde o seu primeiro dia. Posteriormente, o Senhor chegou com a mensagem para ele e deu a sua vitória. Mas desde o primeiro dia, Deus estava ouvindo as orações de Daniel. Veja bem, no silêncio da madrugada estava Samuel dormindo. Samuel, ainda jovem, era um servo de Deus. Quando ele ouve a voz do Senhor o chamando, ele não entende muito bem por sua imaturidade ainda, e ele vai ao seu Senhor e pergunta se o seu Senhor chamou ele. E o seu Senhor disse que não. E ele mais uma vez torna a dormir e ouve a voz de Deus novamente. Só que agora Samuel mais uma vez vai e assim posteriormente outras vezes.
E agora o seu servo, sabendo e entendendo que, na verdade, era Deus querendo falar com Samuel, o seu senhor instruiu a Samuel a quando ouvisse novamente aquela voz chamando ele, Samuel dissesse: Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E da outra vez, quando o Senhor tornou a chamar Samuel mais uma vez, ele ouviu a voz do Senhor e agora recebeu as instruções do seu Senhor e disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor se manifestou na vida de Samuel. Samuel, um jovem que posteriormente se tornou juiz, sacerdote, profeta, foi um homem muito abençoado porque ele ouviu a voz do Senhor no silêncio. Eu faço um desafio para você a separar 10 minutos da sua vida e se desligar de tudo que pode te distrair e dizer ao Senhor, quem sabe neste momento, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E descansa o teu coração porque ele vai falar com você. Há uma coisa chamada teofania. Não quero entrar muito nesses assuntos. Tem muitas pessoas de diferentes idades assistindo isso aqui e esse vídeo não é para um estudo em si. Mas há uma coisa chamada teofania que explicamos que é a forma que Deus ele se revela ao homem, que ele se manifesta e fala também com o homem. E essas formas é muito maravilhoso. Acreditamos que Deus se manifesta através de louvores, a sua própria palavra, Deus fala com o homem, Deus se manifesta na vida do homem, Deus usa, como falamos, os vasos de Deus para falar com a igreja. E ouvimos também a voz de Deus. Então tem várias formas que Deus pode se manifestar para falar com você. Mas como queremos ouvir a voz de Deus sempre com barulhos externos em nossa vida? E quando eu falo barulhos externos, eu não quero falar a respeito de som, não exatamente sobre isso. Pode ser que esteja incluído, mas eu falo sobre a correria do dia a dia que nós passamos. É um defeito nosso. Realmente é um defeito nosso, igreja. A gente acaba colocando outras coisas como prioridade e nós erramos. Glória a Deus que o Senhor nos perdoa por isso, porque se o Senhor não nos perdoasse, o que seríamos de nós? Quantas promessas que Deus tem feito para nós e nós simplesmente deixamos para depois. Mas o Senhor, Ele quer falar a todo momento, seja através de um louvor, de uma pregação, de uma oração. Mas as coisas da vida, não vou dizer que tem impedido Deus trabalhar, porque nada pode impedir o Senhor de trabalhar, mas que tem feito o Senhor, por sua própria vontade, se retrair para que nós possamos aprender algo. Nesse vídeo, o desafio está lançado para você. Você vai separar 10 minutos da sua vida, se desligar de tudo e falar ao Senhor: Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, e descansar e pensar só em Deus. Essa é uma das maneiras de ouvir a voz de Deus no silêncio, porque quando nós meditamos, o poder da meditação é algo muito grande. Quando nós paramos a nossa rotina de correria, acalmamos, olhamos para um lado e para o outro, fechamos os olhos, pensamos, nós conseguimos analisar nossa trajetória até aqui, conseguimos olhar as coisas que vencemos, conseguimos olhar as coisas que ganhamos, tudo aquilo que conquistamos, que no dia a dia nós acabamos não dando valor a nada. Quando nós paramos, olhamos tudo que a gente conseguiu, que batalhamos, lutamos, e isso muitas vezes faz com que a gente se arrependa de não dar valor, faz com que a gente se arrependa de não agradecer. Você ouve a voz de Deus, você ouve o Senhor trabalhar na sua vida quando você para, quando você se aquieta e quando você reconhece que o Senhor está na tua vida. Quando você se acalma e olha tudo aquilo, quantos livramentos que Deus tem te dado, aí nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Ele está aqui a todo tempo, cuidando de mim. Mesmo no silêncio eu pude ver Deus trabalhando em minha vida, dando os livramentos. O desafio está lançado, meu irmão. Se inscreva aqui nesse canal, comenta aqui sua experiência com Deus. Para aumentar a fé de alguém, comenta aqui um testemunho seu, para que as pessoas possam ver que Deus é fiel e que o nome do Senhor seja glorificado. Se inscreve aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando uma prova grande, que eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar essa pessoa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.